Olá, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Entre prédios e arranha-céus de Bispoeta. Entre prédios e arranha-céus, estendo meu olhar ao longe, mas não enxergo o horizonte, meus olhos ficam ao léu. Nas empenas dos edifícios, grafiteiros dizem presente, nossa sampa que se ressente, com espaço sempre difícil. Minhocão vira arena para nosso exercício, caminhada é o início para evitar ponte safena. São Paulo ainda tem garoa, melhor apertar o passo e procurar outro espaço coberto e ficar numa boa. Muita gente desabrigada ao longo do nosso caminho. São tristes nossos vizinhos em situação complicada. Ainda mantenho esperança de uma sampa de valor, com mais inclusão e amor. É um sonho de criança. E para você que acompanhou até aqui essa recitação, vou fazer um convite. Invista de 11 a 12 minutos, 13 minutos do seu tempo, acompanhando essa teleaula até o final. É muito importante acompanhar até o final. Tocar no sininho, se inscrever, compartilhar o vídeo e ao final colocar a sua observação, colocar o seu parecer, colocar a sua dúvida, sugerir um tema, como eu tenho recebido, já recebi uma sugestão muito boa de tema para falar sobre redações, sobre como compor uma redação com começo, meio e fim. Achei muito boa a sugestão e vamos preparar uma aula exclusiva com o tema redação. Tudo bem, Elide? Tudo bem. Vamos prosseguir então aqui a oração e as funções oracionais. Essa é a 48ª parte. Toda expressão nominal, qualquer que seja a função exercida pelo seu núcleo, pode ser expandida por determinantes que têm por missão acrescer ideia acidental complementar ao significado desse substantivo nuclear. O resultado dessa expansão é um grupo unitário sintagmático nominal. Estas expansões não alteram a relação gramatical do núcleo, mas tão somente aludem a aspectos diferentes da realidade do conteúdo significativo do substantivo ou da expressão nominal a ele equivalente. Daí o resultado de a expansão exercer na oração a mesma função do núcleo despojado dos seus determinantes. Parece palavroso e realmente é. Como nós já dissemos em outras oportunidades, fazendo uma comparação, uma dissertação de mestrado, uma dissertação de doutorado de matemática, por exemplo, vai dar estourando lá umas 100 páginas, porque é uma ciência exata. Já uma dissertação de mestrado de língua portuguesa vai dar quase 500 páginas, porque o que precisa ser demonstrado em matemática, por exemplo, é demonstrado numa fórmula, diferente de língua portuguesa, que precisa de palavras. Por isso que às vezes as explicações são palavrosas, e quando entrarmos nesse quadro sinótico aqui embaixo, vocês vão perceber que é tudo muito simples. Tudo bem? Vamos ver. Nós temos aqui um quadro sinótico separando com sujeito, núcleo do predicado, objeto direto, complemento relativo, complemento indireto e adjunto adverbial, que são algumas das funções sintáticas dos elementos dentro do período, dentro da oração. Tudo bem? Vamos ver como se comporta, por exemplo, essa primeira. José estuda. Pronto, já dissemos tudo. Não precisamos completar, não precisamos utilizar nenhum desses complementos. Poderíamos até utilizar, mas aqui não foi o caso. Então aqui nós quisemos mostrar, com esse quadro sinótico, que José estuda. Simplesmente isso, José estuda. O José é sujeito, o núcleo do predicado estuda. O meu primo José estuda.
Aqui nós já fizemos uma ligeira alteração, dando mais algumas informações sobre o sujeito José. Ela comprou livros. Então temos aqui a informação de que ela comprou. Aqui em cima nós paramos José estuda. Ficou perfeitamente compreensível a ideia. Já nessa segunda opção, na terceira opção, ela comprou. Se nós pararmos por aqui, ela comprou, automaticamente vem a pergunta: o quê? Comprou livros. Vamos ver esse outro exemplo. Ela comprou muitos livros de literatura. Aqui já foi uma explicação um pouco mais apurada, informando que ela comprou muitos livros de literatura. Nós demos presentes. Se pararmos por aqui, nós demos o quê? O quê? Presentes. Nós demos muitos presentes a todos os parentes distantes. Aqui, desculpe, aqui na verdade nós demos presentes a parentes. Porque quando nós falamos do verbo dar, nós vamos perceber que esse verbo pede dois complementos. Um complemento direto, que não precisa de objeto direto, mais um complemento indireto, que depende de preposição. Quem dá alguma coisa a alguém ou para alguém. Nós demos presentes a parentes. Olha a danada da preposição aqui. Esse a tem a função de preposição a parentes. Nós demos presentes a parentes. No outro exemplo, nós demos muitos presentes a todos os parentes distantes. Então, especificamos quais são esses parentes que receberam os presentes. Bem, vamos fazer um pequeno intervalo e depois continuamos com o quadro. Professor Bispoeta está aqui, olha. Revisor e professor particular de língua portuguesa. Tem o Zap, tem o endereço de e-mail e, se tiver interesse, se inscrever no YouTube para pegar todas essas dicas dessas teleaulas, né, professor? Você Isso tem mesmo, muitas Edith. teleaulas já gravadas, umas 300? Mais de 300 Mais de teleaulas 300 gravadas, teleaulas gravadas. todas elas divididas em módulos, ou, para usar uma terminologia que é muito afeita ao YouTube, playlists. Eu não gosto muito de utilizar mas não tem jeito. Todo mundo hoje sabe o que significa uma playlist. Tem playlist de música, playlist de filmes e assim por diante. E nós temos também a playlist de teleaulas. Cada uma com um objetivo diferente. Se você quer saber mais sobre verbo, tem lá 69 teleaulas falando só sobre verbo e suas implicações, e assim por diante. É só maratonar as 69 aulas sobre verbo e vamos saber um pouco mais. O assunto não se esgota, tudo bem? Estou trazendo aqui mais um exemplar dessa coleção, que é uma coleção chamada Séries, Princípios. Essa aqui trata apenas de semântica. É um livro pequeno, de fácil leitura, que pode ser lido não só para aquelas pessoas interessadas diretamente nas letras, como qualquer outra pessoa. A linguagem é muito simples mesmo. Aliás, falando em simples, eu gostaria até de me estender um pouco mais nesse intervalo, para dizer o seguinte, que ainda persiste aquela ideia de certo. Professor Bispoeta, está certo ou está errado? Vamos pensar o seguinte, vamos fazer uma construção assim: o menino bateu no gato. Se eu falar o menino bateu no gato, nós estamos fazendo uma construção simples. Vamos mudar um pouco essa... Muda esse gato que vai dar confusão. O menino acariciou o gato. Melhorou, Elide? Melhorou. O menino acariciou o gato. Normal, entendemos perfeitamente o que está escrito. Mas se eu disser menino o acariciou o gato o, provoca alguma estranheza em vocês? Em mim provoca, e muito. Porque na nossa língua
a ordem é vir o artigo primeiro e depois vir os outros complementos, seja sujeito, seja o que for. Não é comum para nós, essa frase é uma frase considerada agramatical, ou seja, ela é desconhecida pela gramática. Podemos dizer que ela está errada? Tenho minhas dúvidas que pode ser que tenha algum grupo de pessoas que utilize essa forma de escrita. Por isso que é muito perigoso dizer certo ou errado. Por isso que na minha explicação inicial, quando eu mostro quais são as minhas técnicas para o curso, eu sempre vou dizer que é adequado ou inadequado. Tudo bem? Depois nós podemos falar mais sobre esse assunto. Bem, prosseguindo, Elide. Nós tínhamos um quadro sinótico aqui mostrando sujeito, núcleo do predicado, objeto direto, complemento relativo, complemento indireto e mais o adjunto adverbial. Vamos ver como se comporta esse primeiro exemplo aqui. Os professores gostam. Se eu disser simplesmente os professores gostam, vem a pergunta do que ou de que. Os professores gostam de alunos. Olha a preposição aqui, o de. Os professores gostam de alunos estudiosos. Aqui está sendo mais claro ainda, está fazendo uma restrição de quais alunos o professor gosta. Meus pais trabalham. Aqui dá para entender perfeitamente. Meus pais trabalham. Não estou especificando onde eles trabalham, mas eu quero especificar. Meus pais trabalham em casa. Eu estou colocando um adjunto adverbial de lugar, exatamente. Meus pais trabalham em casa de campo. Aqui também estamos especificando qual é o lugar em que os meus pais trabalham. O grupo sintagmático nominal pode constituir-se de vários tipos. Número 1, os que podem ocorrer à esquerda ou à direita do substantivo mais adjetivo. Passei belos dias em cidades agradáveis. Poderíamos dizer simplesmente, passei dias em cidades. Mas parece que fica incompleto o sentido. Você não tem essa impressão, Elide? Sim. Passei dias em cidades. Passei belos dias em cidades agradáveis. Ou em cidades litorâneas. Os determinantes estão, em geral, representados pelas seguintes classes de palavras: adjetivo, artigo e pronome demonstrativo. Todas essas classes de palavras que eu acabei de citar estão separadas em playlists. Se você tem dúvida sobre o que é o adjetivo, o que é o artigo, o que é o pronome, vá lá nas playlists, tem as teleaulas, as playlists separadas, cada uma com um assunto específico. Ou equivalentes de adjetivos, esses veremos adiante. Noites claras prenunciam bom tempo. Gostou desse prenunciam, Elide? Gostei. É o prenúncio de alguma coisa. Poético. O livro está esgotado. Esta manhã prometia chuva. Não é o caso da nossa manhã hoje, que está maravilhosa. Na sequência de determinantes, aparecem como pré-determinantes. E aqui eu vou fazer um rápido parêntese, só para dizer que às vezes aparece alguma regra que nós não conseguimos estabelecer. Mas será que é com hífen ou será que é sem hífen? Será que é hifenizado ou será que não é hifenizado? Quando nós tivermos esse pré com acento, vai ser sempre hifenizado. Pré-determinantes, pré-primário, pré-crise e assim pré-nupcial, se for acentuado, sempre com hífen. Se não for acentuado, sem hífen. É o caso, por exemplo, de preconceito, que algumas pessoas falam pré-conceito, por exemplo. E vão pensando aí outras para vocês estabelecerem já essa diferença. Fica mais fácil para saber quando é hifenizado e quando não é hifenizado. Se ainda persistir a dúvida, façam como eu. Vão até o Volpe.
o Volpe, nós vamos também ter uma aula específica só para mostrar para vocês como fazer a busca no Volpe. Tudo bem? Pré-determinantes à esquerda do determinante. As palavras que podem receber globalmente o nome de quantificador, como algum, certo, vários, todos, qualquer, alguns de, vários de, etc. Exemplos. Alguns bons momentos são inesquecíveis. Que bonito isso, hein, Elide? Bonito. Alguns bons momentos realmente são inesquecíveis. Todos os alunos saíram. Alguns de nós não foram à festa. E assim, estamos encerrando mais essa teleaula, conforme eu prometi. Deve ter dado uns 12 minutos, mais 15, ou menos. 16. Passamos um pouco, mas eu agradeço vocês que permaneceram até aqui. Acredito que foi uma aula muito proveitosa, tanto para vocês que assistem, quanto para mim. Porque a cada dia nós vamos enriquecendo nosso conhecimento na prática dessa troca, dessa socialização, e também pelo prazer de compartilhar essas informações. Sejam muito felizes e fiquem com Deus.